Palavra de especialista. Oferecimento Topcred, a sua solução financeira. Olá, muito bom dia a todos os ouvintes do programa Interação 98 da Rádio Santa Cruz. Eu sou Maxime Melo, professor do curso de Refrigeração e Climatização do IFRN, no campus Santa Cruz, aqui na nossa terra. Estou aqui para responder algumas perguntas. Vamos aqui responder a primeira. Qual a frequência ideal para realizar a limpeza do filtro do ar-condicionado? Estamos falando aqui de ar-condicionado residencial. Então, o ideal é que seja feita uma vez por mês, porque um ambiente residencial não espera-se que seja um ambiente de muita circulação de pessoas, de muita movimentação de coisas, que tenha muita poeira, ou pó de outros particulados, tecido e coisas desse tipo. Então, um mês é suficiente, mas se você, por alguma exceção, tem um ar-condicionado no ambiente em que ele tem muito trânsito, portas abertas durante muito tempo, muita poeira, muita fuligem, então a gente recomenda aí uma vez a cada 15 dias, tá bom? O que acontece se o filtro não for limpo regularmente? Bom, uma das coisas é a questão da higiene e consequentemente, da saúde. Então a gente pode estar ali acumulando, fungos, bactérias, alguns micro-organismos que podem se proliferarem no espaço por causa desse acúmulo. Então, essa é a primeira possibilidade. Mas tem uma outra também. A gente pode começar a perceber uma baixa eficiência na circulação do ar-condicionado, porque com o filtro obstruído, aquela flecha que a gente chama de ar, ela começa a diminuir a sua vazão, impedindo assim que o ambiente ele resfrie conforme a gente espera. Além da limpeza do filtro, quais outras partes do aparelho necessitam de manutenção periódica? Bom, em relação ao usuário, o dono do equipamento, somente o filtro mesmo, aquela telinha, é que ele tem acesso para fazer a limpeza. Ali com água corrente, sabão, uma limpeza muito simples, que a gente falou na pergunta anterior. Porém, existem outras partes que necessitam de manutenção. Aquela parte que fica dentro da casa, que a gente chama de unidade evaporadora, aquilo ali tem uma serpentina que tem uma espécie de tela que nós chamamos de aletas. Aquilo ali também vai acumulando poeira, sujeira ao longo do tempo e precisa ser retirado para fazer uma limpeza. Ali vai ser colocado produto químico, vai ser colocado um jato de água para fazer a limpeza, então precisa desmontar, precisa retirar do local. Tem também a parte externa que precisa ser limpa, que a gente chama de unidade condensadora. Precisa ser verificada a carga de fluido refrigerante por meio da verificação da pressão, se está adequada, se existe algum vazamento. Microvazamentos, por exemplo, a gente só começa a perceber isso depois de muitos meses, às vezes depois da instalação. Então, é necessário sempre fazer essa consulta, verificar a corrente elétrica do equipamento. Então, existem outros componentes que a gente precisa fazer verificações periódicas, porém, essas só podem ser feitas pelo técnico de refrigeração. A propósito, os nossos estudantes, eles saem do curso com essa habilitação para fazer todas essas manutenções. Quais os principais sinais de que o aparelho precisa de uma limpeza ou manutenção? Bom, aqui é uma pergunta muito aberta. Vamos assim pensar, por exemplo, em termos da limpeza, por exemplo, Se deu aquele período, aquele tempo que a gente já comentou antes, um mês na residência, Se for um lugar muito movimentado, 15 dias, a gente já sabe que precisa ir lá fazer aquela limpeza. Agora, para fazer uma manutenção chamando o técnico, a recomendação é que seja de pelo menos a cada 3 meses. Mas, se o seu ambiente ele não tem aquelas características que nós falamos, acerca de muita sujeira, de muito pó, de muitas pessoas transitando, aí a gente pode deixar para a cada 6 meses a manutenção, mas é muito importante que ela seja feita. Então, o técnico, quando for fazer a visita, ele vai fazer a verificação de todos aqueles parâmetros e outros que nós não tenhamos comentado ainda. Como identificar problemas de vazamento, ruídos estranhos e queda na eficiência? Bom, a primeira percepção que o proprietário do equipamento, o usuário do equipamento vai perceber é que ele não está mais resfriando como era no princípio. Então, se você tem um equipamento que resfria bastante, que o seu ambiente fica numa temperatura muito agradável e depois de um tempo você não consegue mais que ele chegue naquela temperatura ou demora muito até
que ele chegue naquela temperatura, e considerando que não houve nenhum outro agente, por exemplo, a presença de muitas pessoas no ambiente, o dia está mais quente do que o outro. Então vamos dizer que está tudo igual a como era no início, quando você adquiriu o equipamento. E começou a ficar mais difícil de ele resfriar o seu ambiente, a gente chama até de climatizar o seu ambiente. Então é um forte sinal de que ele está perdendo ali o que a gente chama de rendimento. Então é possível que haja um vazamento no fluido refrigerante, mas também é possível que haja a troca está ineficiente, por quê? Por aqueles problemas que a gente falou que o técnico vai fazer na manutenção periódica, que é o quê? A limpeza da unidade condensadora, que vai ajudar na troca de calor de forma mais eficiente. Então, aquele calor que ele retira de dentro do ambiente vai para fora. Então, se a unidade condensadora está muito suja, então essa troca de calor vai ser muito pouco eficiente. Então, isso vai demorar para que esfrie o ambiente. A mesma coisa no evaporador, a parte de dentro. Se também estiver muito comprometido com sujeira, ali aquela tela que nós comentamos estiver com muita dificuldade do ar passar, então vai dar dificuldades em baixar a temperatura do ambiente. Por isso, fazer sempre a manutenção e mesmo depois da manutenção permanecendo essas características que nós falamos, aí sim é possível que haja um vazamento de fluido. Outra coisa também é o cheiro. Muitas vezes a gente começa a perceber o mau cheiro quando liga o equipamento. Ali é sinal de que tem acúmulo de poeira, de fungos, de bactérias, de umidade. Então é importante a gente observar se o equipamento tem aquela função que é uma função de retirar aquela água que fica no dreno, mesmo depois que ele desliga. Então, se a gente, por exemplo, uma dica importante, você desliga o ar-condicionado, ao invés, se ele não tem essa função, você desliga a função resfriar, mas mantém o ventilador aberto, porque ali ainda fica um pouco de umidade. Aquela água que fica pingando, que vai sendo mandado para fora por um dreno, aquela água ela precisa sair todinha, porque se ela não sai, ali é uma forma de acumular fungos, bactérias, e aquilo pode gerar o mau cheiro que fica no ambiente, muitas vezes, quando a gente liga o equipamento. Vamos aqui fazer duas perguntas ao mesmo tempo. Quais são os riscos de usar um ar-condicionado sem a manutenção adequada? E a manutenção regular pode ajudar a reduzir o consumo de energia do aparelho ou não tem nenhuma relação? Perfeito. É importante a gente fazer a manutenção regular, porque imagina que o seu ar-condicionado está com muita sujeira. Isso vai dificultar que aquele ar que precisa ser resfriado, vamos dizer que o ar que a gente programou foi para 23 graus, mas o ar do ambiente está com 28 graus, então ele tem que diminuir 5 graus. Se o local por onde o ar tem que passar está muito obstruído, então vai levar muito tempo para que o ar daquela sala, daquele dormitório, ele resfrie completamente. Então, se ele demora mais a resfriar porque tem obstrução, então isso gera consumo de energia. Então, o principal fator que o usuário vai perceber é o aumento na conta de luz em virtude das sujeiras, em virtude da dificuldade da troca. A mesma coisa na parte de dentro, assim também é a parte de fora. Também precisa estar sempre desobstruído o que a gente chama de condensador para poder trocar o calor de forma eficiente e não ter aumento na energia elétrica. E os riscos de não fazer a manutenção adequada, o risco principal é esse, é o da elevação do valor da conta de energia elétrica, mas tem também a questão dos riscos de saúde. Para se ter uma ideia, para ambientes públicos por lei, obrigatório que essa manutenção seja feita de forma periódica, sob pena de grandes multas pesadas, que podem chegar a 200 mil, por exemplo. Por quê? Porque a não manutenção pode ser o principal fator para a causa de doenças respiratórias. Então, é importante fazer a manutenção periódica, sim. Mais uma pergunta aqui: existe alguma recomendação especial para a manutenção de aparelhos que ficam muito tempo sem uso? A nossa principal recomendação é: o seu aparelho sem uso, ele ainda tem uma boa eficiência? Por que fazemos essa pergunta? Porque a cada dia que passa, os equipamentos que estão surgindo no mercado são mais eficientes, ou seja,
consomem menos energia. Então, se você tem preocupação com essa questão, então o seu equipamento antigo pode ser que, assim como todos os equipamentos mais antigos, consomam muito mais do que os equipamentos atuais. Então, se pode verificar se o seu equipamento ele é de uma categoria que vai consumir muito, e aí, caso você faça a avaliação e perceba que dá para comprar um equipamento novo, é possível que o novo vá pagar o que você tinha, e depois de alguns meses, é claro, né, com a economia que você vai gerar, e ainda ter um ambiente com resfriamento mais rápido do que os antigos, que os antigos têm essa característica, eles demoram mais a resfriar. Os mais novos, né, da tecnologia que a gente chama de inverter, esses são mais rápidos até no resfriar e também geram maior economia na conta de energia elétrica. Então finalizamos por aqui essa entrevista e deixamos o nosso abraço a todos os ouvintes desse programa, aos apresentadores, a todos os ouvintes da rádio como um todo, e nos colocamos à disposição. Estamos no campus Santa Cruz, aqui, né, IFRN Campus Santa Cruz, à disposição de quem desejar conhecer, vir conhecer as instalações e tirar dúvidas também sobre os equipamentos, sobre outras questões, outros aparelhos de refrigeração. Um abraço forte e até a próxima. Só na Topcred, você aposentado e pensionista do INSS encontra a menor taxa de juros e o maior valor liberado. Os aposentados e pensionistas que recebem até um salário mínimo e que não têm empréstimo em seu benefício, a Topcred libera até R$ 26.200 e para os beneficiários do BPC Loas e representante legal, libera até R$ 22.000. Travessa Miguel Nunes, 32 Centro, Santa Cruz. Fone WhatsApp 849-9208-2619.